E um time que você não enxerga presente, tem medo do que pode acontecer no futuro, porque quem vai apertar o botão são as pessoas que implodiram o clube. São as mesmas pessoas. Então a gente fica nessa sem saber o que vislumbrar de futuro. E aí, deixa a Cássio falar para mais à frente a gente entrar na piada, porque hoje, realmente, Roger tem um sentimento maior do que acontece aqui, do que a própria gestão do esporte. É um absurdo. Roger entender o quão danoso foi a escolha dessa gestão do esporte, o quanto essa gestão tenta prostituir a história do clube, tenta macular a honra do Caramba, torcedor. Cauê, tu foi muito preciso agora. Até pela coragem de falar. Os caras estão prostituindo a história do esporte. Caralho, é E é exatamente isso, isso, meu irmão. porque não tem preço. Não tem preço, só que para os caras tem. Os caras têm preço, 3 milhões. Tá aí, e que não são 3 milhões. Vocês já Não são fizeram as 3 contas aí. milhões. E os 1 caras, milhão e meio. e os caras batem lá e fazem questão de mandar a nota no ao vivo, pô. Ou se fosse assim, pô, o dinheiro vale a pena, pô. Para eles. Não para o torcedor do esporte. Para o verdadeiro torcedor do esporte, não vale a pena. Só vale a pena para ajudar a passar ao que eles estão tentando de passar uma borracha na incompetência financeira e da gerência do clube. Porque é para tapar o buraco financeiro que existe. Somente por isso. Porque a dignidade do esporte foi colocada à venda por conta disso. Para tentar limpar, tentar passar uma borracha na incompetência dos outros. E aí botaram numa vitrine bem linda, como em Amsterdã, o esporte lá. Ó. A honra do torcedor do esporte. Quem quiser leva. E justamente contra o Flamengo. O Roger entendeu. Mas os caras continuam com o vidro fechado, com o pé no acelerador e achando que continuam certos. Cássio, é inevitável que a gente siga, né, já desse tema que foi um fio de irritação a mais dentro de uma partida que o Sport é engolido, que o Sport perde por 3-0 para o Flamengo, tendo mínimas chances de competir, e que o técnico faz escolhas desconectadas com a realidade. Mas vai um dirigente do esporte, Cássio, e não perde a oportunidade de expor, se expor ainda mais, porque isso me impressiona muito, tá? O quanto, talvez até por uma visão muito equivocada interna do esporte, por não conseguirem perceber o quão errados estão, o quanto navegam no oceano de erros. O que eles estão causando ao clube, o constrangimento, o enfraquecimento, a desconstrução de imagem que estão fazendo com o esporte, não é só nesse caso dessa venda da operação do jogo do Flamengo. É algo muito maior. O esporte diminuiu demais enquanto clube. A imagem do esporte perdeu muito valor, perdeu muito peso nesses últimos anos, Cássio. E me parece que realmente, internamente, há um bloqueio de não entender o quanto a nau está à deriva, o quanto o barco está navegando no mar de lama, pô. Num mar de lama, para não dizer outra coisa. Porque é outra coisa o mar. Parece com lama, mas não é lama, não. Tá? E aí, Cássio, eu queria que você, como o Cauê já trouxe esse primeiro, quase que desabafo dele, né, do cara se sentir realmente incomodado com quem representa o esporte, Cássio. Queria que você falasse um pouco dessa do comentário de Roger Flores, né? Cauê se referiu a Roger Flores, comentarista do Sport TV, né, na transmissão do jogo. E aí ele recebe a mensagem de um dirigente do Sport, Henrique Aguiar, né? E Roger Flores parece que era um de nós aqui, né? Enxergo, na verdade, assim, não é grande mérito, não. É só
discernimento básico, né, Cássio? Fred, eu ainda completo com o que Luiz Carlos Júnior falou, porque é uma coisa que uma tecla que eu venho batendo bastante nessa questão. O último jogo do Mirassol, até acho que o do Juventude deve baixar, mas o do Mirassol, quando todo mundo falou, o Sport teve o pior público do ano, aí eu disse, tem uma ressalva aí, numericamente foi o pior público do ano, o jogo anterior contra o Mirassol. Mas foi acima de 10 mil pessoas. O time tem 2 vitórias em 30 rodadas e ainda tinha 10 mil pessoas no jogo. Então, assim, numericamente, beleza, foi o pior público do esporte. Mas, assim, não é o pior público. Se o time, dá um exemplo assim, se o time tiver 30 jogos de 60 mil, o que der 59 mil, alguém vai dizer, pô, que público ruim. Numericamente é o pior. Assim, só estou dando um exemplo bem radical, mas porque ficou parecendo que tinha tido 1.000 pessoas no jogo contra o Mirassol. E aí, Luiz Carlos Júnior ele bateu nessa tecla. Que ele falou o seguinte: a Ilha do Retiro está cheia. É a tecla que eu bato assim bastante. A média do esporte. Em 14 jogos na Ilha do Retiro, tendo uma vitória como mandante. Uma vitória em 14 jogos, virtualmente rebaixado. A média de público do esporte, no estádio que recebe no máximo 27 mil pessoas, a média do esporte é de 17.961. Essa média que foi prostituída. Eu vou usar essa palavra de Cauê a partir de agora. Foi prostituída para esse jogo da Arena Pernambuco. E Luiz Carlos, na hora que Roger fala disso, Luiz Carlos Júnior lembra: olha, apesar da campanha do esporte, a Ilha do Retiro está cheia. A Ilha do Retiro continua recebendo muita gente. E aí eu bato essa tecla há muito tempo. Eu disse: eu acho que o público talvez uma hora vai cair, mas só faltam 5 jogos para essa média cair. E assim, era para estar caindo há muito tempo, com 14 jogos, com a campanha já completamente caótica, continua tendo uma média dessa forma para acontecer o que aconteceu. Como o Fred falou, não é exatamente por 3 milhões, é sempre por 1,5 milhão, 1.800.000 reais, porque o outro 1,5 milhão ia existir. É, inclusive, até cômodo dizer que o Sport tem que pegar 3 milhões, porque o Sport não ia ter renda, não, e o Sport ia ter renda contra o Flamengo. Veja só, eu sou radicalmente contra deixar passar esse número de 3 milhões, tanto que a gente nunca deixou. Assim. E aí, quando ele fala isso, e eles estão contextualizando, trazendo informações no jogo, e é falado sobre esse jogo da Arena Pernambuco, acho que Diogo Marques, que foi o repórter, tem um repórter de campo, era da Globo Pernambuco, que estava cobrindo o esporte no jogo, ele traz informação fazendo na Arena Pernambuco. Aí Roger Machado aborda essa questão, sobre a questão da rivalidade e tal. Mesmo pode até ser unilateral. Eu sei que não é unilateral, não, mas pode dizer que é unilateral só da parte do esporte. Tem problema não, mas pelo menos existe. E o presente é do esporte, não é do Flamengo. Então, se ele é do esporte, ele sabe que existe. Então nesse lado, faria diferença. E na hora que Roger Machado, como o Cauê falou, tem consciência disso. Ele fala disso, assim, não tem como não ficar chateado. Aí logo depois ele recebe a mensagem desse diretor do esporte, da área de marketing, que fala aquilo, são 3 milhões líquidos, que é a maior receita da história do esporte, blá, 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 que a operação continua sendo do esporte. E assim, me deu uma vergonha alheia muito grande na hora, pô. Assim, falando assim, já que não sei se aqui vira um corte depois, eu falei no começo do programa, mas trago. Me deu uma vergonha alheia muito grande na hora. Eu disse, caramba, meu irmão. Assim, deixa o Yuri Romão mandar essa mensagem, porra. Eu só pensei nisso na hora. Yuri Romão manda essa mensagem. Rafael Campos, assim, pra que o cara... assim, é um diretor... Meu irmão. Aí eu disse, cara... Aí Roger Machado leu a mensagem do diretor e naturalmente, como tinha que ser... Cássio, Roger Flores, tá? Você chamou de Roger Machado algumas vezes, Desculpa. Roger Flores. Até para não atrair, né? Deixa, pelo menos não por enquanto. Roger Flores, desculpa. E aí, ele leu a mensagem e comentou a mensagem. Porque que aí é que a vergonha ficou maior, porque ele leu a mensagem e manteve o que ele achou antes da mensagem. Ele disse, assim, mesmo com aquela justificativa, ainda era algo assim que não tem como não gerar um problema de um clube que estava levando sua torcida e de um clube que a gente tem 2 pontos que não podem ser esquecidos sobre isso. Um é que não são 3 milhões de reais, é metade disso, porque 1.500, 1.800, mas é uma parte disso, beirando metade, porque a outra parte existiria naturalmente no jogo, como foi o Corinthians deu 1.700.000. E ali contra o Corinthians, a gente até eu gravei um vídeo com o Fred sobre as maiores rendas
E o ingresso contra o Corinthians, que tinha sido... o Sport foi subindo o ingresso desse ano. O ingresso mais caro que o Sport ia cobrar na arquibancada tinha sido contra o Palmeiras, 120. Aí contra o Botafogo subiu para 150. Nos últimos jogos, contra Santos e São Paulo, já bateu 160. Contra o Corinthians, 200 e agora 300. Então se deu 1.570.000 reais cobrando 200 reais do Corinthians, imagine cobrando 300 do Flamengo se o jogo fosse na Ilha do Retiro. Então a renda existiria. Então não são 3 milhões de reais. E o outro ponto acho que não sei se é exatamente o que eu ia dizer, agora eu até pergunto um pouco aqui, seria a própria média de público do esporte. A média de público... não lembrei, desculpa. Graças a Deus que eu retomei meu raciocínio. O esporte não era para estar passando por isso agora. O esporte que gastou quase 60 milhões de reais em reforços. O esporte que, como presidente, adorava falar que pagava salário em dia. O esporte que comprou jogador por 15 milhões, outro por 12, outro por 15, outro por 9. Esse esporte não pode estar em novembro com 2 meses atrasado e não pode estar negociando o mando de campo para fechar uma conta que nem isso consegue. Então, essa é a situação. No fim das contas, o esporte organizado nunca faria isso porque, em tese, não precisaria. Se, como o Cauê falou, se prostituir por 1,5 milhão de reais. Então, assim, é machucar a partir da relação que esse jogo tem. Primeiro, que esse jogo fosse na ilha, como a gente tem uma coisa que passou até batido, Fred, no vídeo que a gente gravou. Se fosse na Ilha do Retiro, a torcida do Flamengo não seria a maioria nunca, né? Assim, teria atrás da barra, mesmo que você desse a curva, seria a curva. Seria 3.500 na geral do placar, com 2.000 na curva, 5.500 torcedores. Assim, seria mais do que deu o Corinthians a visitante. Seria, sei lá, 20%, talvez até os 30%, perto 20%, sei lá, da capacidade do estádio. Mas não seria a maioria, como possivelmente, não vou dizer provavelmente a gente até falou do vídeo, mas possivelmente será. O Sport fez isso aí, fez um cenário onde talvez aconteça no jogo daqui a 2 semanas, daqui a 2 sábados, na Arena Pernambuco, talvez o Flamengo tenha a maioria. Ele vai ter pelo menos 12.900 torcedores da parte dele, e os neutros, como a gente gravou no vídeo, e aí é difícil até mensurar a escala, se vai ser 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000, enfim. Mas na Ilha do Retiro não aconteceria isso. Então você manchou isso por um valor que, em tese, você não precisaria, porque você tinha uma receita enorme, você tinha toda uma organização. E aí, quando o diretor manda para justificar isso na transmissão, e Roger, quase que eu falo Machado de novo, e Roger Flores fala em cima, caramba, assim, para todo mundo, e a reação de ninguém, isso aqui é o pior. De vez em quando eu estou sendo muito duro, de vez em quando até me seguro um pouco aqui, mas até hoje eu acho que eu ainda estou sendo no limite da educação. Mas eu já falei uma expressão que eu acho que pode estar ali, quase cruzando ali, mas não está cruzando, não. Que é a seguinte, Fred, eu acho que essas pessoas que fazem o esporte, eu já disse algumas vezes, repito, e eu acho que esse diretor de hoje com essa fala também está nesse bolo, pelo visto. Eles acham que todo mundo é otário, assim, todo mundo é otário. Assim, é um negócio assim impressionante. Ele acha que vai mandar mensagem para Roger Flores, e Roger Flores vai ler a mensagem e ninguém vai dizer, Ele acha que o Roger Flores vai ler a mensagem e corrigir, né? Corrigir. Teve um dirigente aqui do esporte que me coisa, eu estava errado, não era bem isso. Assim, como se Roger Flores e cada um de nós, não importa de que lado da tela, não tivéssemos as informações necessárias, amplas, acessíveis sobre tudo que envolve esse jogo. Será que alguém... Como é que eles imaginam que alguém não sabe todas as informações e que as pessoas não têm discernimento para entender e para se posicionar? Talvez ele não esperasse, Cássio, uma contundência de Roger como o Roger teve, né? Mas aí que tá. Esse é o ponto de achar que de achar que todo mundo é otário. Eles nunca acham que alguém vai ter do outro lado discernimento. É impressionante. É impressionante. Na verdade, é triste, na verdade. Para mim já é triste, porque lembra uma vez que tu falou, Fred, uma expressão de Yuri Romão, que tu achava ele... Médio, né? Médio. Isso,
Todo mundo ali é médio, pô. A impressão é essa, assim. Um negócio, é duro falar assim, mas assim. É porque se acham muito inteligentes. E se acham muito inteligentes, assim. E são médios. Muito. E médio é uma forma educada, né? Não, mas assim, é impressionante. Mas essa vergonha, eu acho que passaram essa vergonha hoje. Talvez não, talvez, é que eu falo, talvez achem que não passaram, mas passaram. E ainda vai ter esse jogo da volta. Então, assim, realmente, infelizmente, assim, já sendo muito claro, assim, infelizmente tem um ano de Yuri Romão à frente do Sport ainda, assim, assim, salvo uma metamorfose, assim, dando tudo certo. Detalhe, tomara que dê tudo certo, mas dando tudo certo em 2026. Mas, assim, os indícios, assim, são gigantescos, assim, que... Tem uma última, essa participação aqui para encerrar, quando o Sport pagou, Fred, uma parte dos salários, né? Tem aquele negócio de carteira e imagem. Faltou a imagem. Pagou, mas é de setembro, tá? Não é outubro, não. Sim. Aí tem uma frase, tá no GE, de Enrico Ambrogini, que ele diz isso aqui. O texto segue como dizendo que seria um problema de fluxo de caixa, aí abre aspas. Já era algo sabido que no final do ano a gente teria esse descasamento de fluxo de caixa, assim. Mas não quer dizer que não tenhamos dinheiro. Só precisa ter dinheiro nas datas corretas. Isso é um descasamento de fluxo. Meu amigo, assim... Tem uma entrevista, Cássio, que eu acho que é Yuri assim, que dá em cima veja dele. assim, Ele diz que todos os clubes passam por isso, pô. Pelo amor de Deus. Cauê, assim, aqui o advogado tá aqui, ó. Tá... Veja. Se sabia, porra. Assim, meu irmão, se sabia... Você controlava o primeiro semestre, caramba. O primeiro semestre... Ninguém mudou a regra no meio do caminho. Ninguém mudou a regra. O primeiro semestre, meu velho, o primeiro semestre não tem essa conversa. O cara estavam... Porque se fizeram isso, aí é beirando a má fé, porra. Porque rapidinho, se o primeiro semestre foi nesse nível de investimento, sabendo que em novembro vai acontecer um descasamento de fluxo, se isso era, como diz a aspa, se isso era, já era sabido que no final do ano a gente teria esse descasamento. Pô, se sabia, pelo amor de Deus, assim... Sem falar, Cássio, que fica claro que torrou realmente cada centavo dos 50 anos de direitos quebrou pouquinho, de televisão. Quebrou pouquinho e raspou. E aí... não, esses 15% que o Sport vendeu, assim... Já foi, você já fala isso, já foi. Ficou a reforma da ilha, mas que o presidente acha que pode acontecer uma tragédia, e tirando isso, não ficou nada. Assim, vai ficar as vendas que o Sport fará no início de 26, aí vamos ver como é que vai ser as aquisições, como é que o Sport vai conseguir desfazer do dinheiro. Mas assim, falar a essa altura da temporada, de que era sabido que isso aconteceria, e o primeiro semestre foi com um pé no acelerador, assim, meu irmão, botando uma bigorna em cima do acelerador, porra. Assim, eu não consigo achar que... Eu sempre trato como erro. Porque se fosse alguém, só, meu irmão, se fosse alguém com má vontade, esse ano, bicho, eu vou avacalhar o Sport. Eu estou dizendo, se alguém que entrasse com muita má vontade, não conseguiria ter feito o que esses caras fizeram, não, porra. Assim... Porque até na hora de só vai ficar muito na cara. Se fosse na má vontade, alguém ia ficar dizendo, meu irmão, tá ficando muito na cara. Assim, tá ficando... assim, o que essa gestão fez com o Sport esse ano é um negócio assim inacreditável. Inacreditável. E, infelizmente, o ano não acabou. Ainda como a gente costuma dizer, Fred, ainda falta campeonato demais. 8 rodadas é campeonato. Falta dia, semana, mês. E nessa sequência a gente vai debater dentro de instantes. Eu vou voltar para aquele debate necessário sobre o que fazer nessas 8 rodadas, tá? Mas antes eu acho que a gente precisa finalizar, tá? Esse tema que Cauê trouxe e Cássio explanou e aprofundou. Vou pedir para que nosso diretor passe um slide, tá? Para a gente apresentar a pessoa que enviou a mensagem, tá? Henrique Aguiar foi anunciado, né, como novo diretor de marketing do esporte no dia 1 de julho de 2025.
Ou seja, recém-chegado ao clube, já chegou nesse cenário, tá? Ele Já está no estava, discurso, né? ele estava no Curitiba, Cássio, tá? Ele vem de fora, ele estava no Curitiba, tá? Pela formação profissional dele, imagino que ele seja carioca, não consegui encontrar o estado de origem dele, mas como ele é formado em relações públicas, né? Pelo IBMEC do Rio de Janeiro, tá? Imagino que ele seja carioca. E aí, como a gente não conhecia, né? A gente nunca. Porque quando manda mensagem, a gente não sabe, né? Nem quem é Henrique, mas fiz uma pesquisa rápida aqui. E é isso, tá? Mas Muito naturalmente é o prazer, discurso né, de cima, Cássio? tá? Assim, a vergonha, eu só fiquei com vergonha ali, mas assim, mas é o discurso, é uma mensagem que todo mundo tá acima dele mandaria. Porque é o Sim, que sim, os sim. caras repetem, É a os caras repetem. narrativa. É a narrativa que não cola, que já foi rasgada, que já foi mostrada que não é essa história que se conta. É isso, tá?